Maranata, povo de Deus, tudo bem com vocês? Presta atenção que hoje a mensagem ela é maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre Jesus Cristo. Afinal, ele é o centro da Bíblia e ele também é o centro da nossa vida. E a gente vai agora entender uma analogia que é muito interessante e que, inclusive, no meio religioso, muitas pessoas também pensam dessa mesma forma que eu vou apresentar para vocês nesse momento, tá legal? E, para a gente iniciar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 3, e no versículo 6, que nos fala a seguinte mensagem: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui é interessante esse verso, porque aqui é o início da trajetória do pecado na terra. Porque nós sabemos que o pecado ele começou a sua trajetória no céu, no coração de Satanás. E o pecado ele se estendeu até o nosso planeta Terra, infelizmente. E a gente vê que Satanás ele se passa por uma serpente e agora engana Eva. E Deus ele havia criado o mundo, havia criado o homem, criado a mulher, e estabelecido um teste com Adão e Eva, que era basicamente os pedir para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele presenteou Adão e Eva com um belíssimo jardim do Éden. E é exatamente essa palavra que eu quero que você guarde, tá bom? Jardim, ok? Adão e Eva estavam no jardim do Éden e pecaram contra Deus. Desobedeceram às ordens do Pai Eterno. Então a gente já vê que o pecado na terra, ele começa em onde? No jardim. E a gente já entende que quando a gente avança mais alguns capítulos, mais alguns versos aqui em Gênesis, a gente vê que Adão e Eva, né, eles perceberam a sua nudez, que estavam nus, e agora eles se escondem da presença de Deus, que é justamente o que o pecado faz conosco, né? O pecado ele nos faz com que a gente se envergonhe de Deus e também faz com que a gente se afaste de Deus. O pecado ele tem esse poder, mas a Bíblia diz que Deus ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. E aí Deus a gente vê que Adão e Eva, ao perceber a sua nudez, Deus ele vai lá e os veste, e veste Adão e Eva, e certamente com alguma pele de animal. E certamente um cordeiro, certamente um animal que foi sacrificado para que vestisse Adão e Eva. E a gente entende que cordeiro na Bíblia simboliza Jesus, que era quem? Que é quem? O verdadeiro cordeiro. E nós vamos avançar agora para João, capítulo 19, versículo 41, que nos fala algo bem interessante, que vai adoçar mais ainda essa analogia aqui, tá bom? João, capítulo 19, versículo 41. Presta bem atenção. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Olha a palavra jardim novamente. Havia um jardim. Vamos seguindo. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. A gente avançou vários e vários fatos aqui na história, não foi? Pulamos do jardim do Éden para um outro jardim. E que jardim era esse? O jardim próximo ao local onde Jesus tinha sido crucificado. Na verdade, próximo ao lugar onde Jesus tinha sido sepultado. Perdão. E aí o que acontece? Quando a gente avança mais alguns versos aqui, do capítulo 20 ainda, né? No capítulo 20, na verdade, no versículo 15, a gente já vê que Maria Madalena, ela está triste com a morte de Jesus e ali perto do túmulo, onde Cristo estava sepultado. E olha só o que diz aqui na Bíblia. Verso 14, capítulo 20, versículo 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu, que era Jesus. Verso 15. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando?
A quem você procura? Ela supondo que ele fosse o jardineiro. Outra palavra, jardineiro, que vem do termo jardim. Na época bíblica, o jardineiro ele tinha uma função mais que especial. Sabe por quê? Porque o jardineiro ele não cuidava ali de flores na época bíblica. Na verdade, ele cuidava de frutas. Ele cuidava de cereais, de alimentações que serviam para as grandes famílias. Ou seja, o jardineiro eles eram empregados da, da questão real, ou seja, no sentido de pessoas ricas. E aí Maria Madalena, ali chorando, né, perto do túmulo de Jesus, ela se dá conta de que tinha uma pessoa ali próxima. E o que acontece? Certamente ela viu essa pessoa de costa, então ela não conseguiu assimilar que era Jesus. Então certamente ela achou que Jesus ele era um jardineiro. Ela supôs que ele era um jardineiro. Mas aí ela ouve a voz de Jesus, né? Jesus a questiona: por que você está chorando, mulher? Mas sabe o que é interessante? É que Jesus ele apareceu no jardim. E sabe a analogia que eu quero falar para vocês? É a seguinte: é que o pecado, sabe? Aquele pecado que surgiu lá no Éden, como início da trajetória do pecado na Terra, Deus ele já havia arquitetado um plano salvífico. Inclusive João capítulo 3, versículo 16 fala, né, que Deus amou o mundo e mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E aí olha só, tem o jardim do Éden, que onde foi o local que originou o pecado, e tem esse jardim que Jesus ressuscitou. E sabe o símbolo que eu associo aqui? É que o pecado começou no jardim do Éden, mas a redenção ela veio em um outro jardim. No jardim começou o pecado, mas também no jardim a gente viu a esperança. A esperança de Maria contemplar Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado. Começou no jardim e a ressurreição de Jesus veio também em um jardim. Deus ele consegue transformar os cenários da nossa vida, entende? Ele consegue pegar coisas que são aos nossos olhos perdição, coisas que são aos nossos olhos como coisas que não há mais solução e transformar em bênçãos. Cristo, ao longo da sua trajetória aqui na Terra, fez inúmeros milagres e muitos desses milagres surpreendiam os seus discípulos. E olha que os discípulos conviviam com Jesus o tempo todo e presenciavam Jesus fazer inúmeras coisas, mas sempre que Cristo realizava um milagre novo, certamente deixavam os discípulos perplexos. Porque aos olhos humanos, sabe, na concepção humana dos discípulos, aquilo que Cristo ia fazer, estava prestes a fazer, parecia impossível, mesmo que ele já tinha feito várias coisas no passado, mesmo que ele tinha operado vários e vários milagres. Esse é o tamanho do poder de Deus. O poder de Deus, ele sempre nos surpreende, em qualquer realidade e em qualquer contexto. O que eu quero que você entenda, meu querido amigo e minha querida amiga, é que onde habitou o pecado, superabundou a graça. E sabe o que é que João Batista falou quando ele viu Jesus, após ter batizado Jesus? Certamente João Batista viu ali o Messias. O semblante de Jesus certamente passou ali algo positivo para João Batista. E João Batista ele menciona a seguinte frase: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E trazendo para um outro contexto, algumas pessoas elas usam essa frase e interpretam de maneira equivocada, sabe? Quando se trata, por exemplo, da lei de Deus, algumas pessoas acham que a frase soa como o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ou seja, algumas pessoas acham que após a morte de Jesus, né, após o sacrifício de Jesus, as leis foram abolidas. Mas na verdade o texto ele é muito coerente. Ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que significa? Significa que
nós precisamos aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus para que os nossos pecados sejam lavados no seu sangue. Ou seja, Jesus ele já fez a parte dele. Nós não estávamos no Éden. Nós não estávamos no Éden. Certamente muita gente fala, poxa, se eu estivesse lá no lugar de Eva, no lugar de Adão, eu não desobedeceria a Deus. Será? Nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos o pecado. Mas também nós não estávamos no Calvário, mas nós herdamos a graça. E é igual eu falei, vou falar de novo. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Então não importa as circunstâncias nas quais estamos vivenciando. Deus ele pode transformar o cenário. Deus ele pode renovar a nossa vida. Amém? Que Deus continue nos abençoando poderosamente